Olá, meu nome é Kleber Foquesato Tibos e sou sócio advogado integrante do Núcleo de Direito Empresarial e Societário, e hoje nós vamos falar sobre a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados nas empresas que licitam com órgãos públicos. Hoje nós vamos falar de empresas que não estão ainda adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados e licitam com o poder público, sendo que por não estarem devidamente adequadas, podem sofrer prejuízos nos contratos. Antes de nós falarmos propriamente referente às possibilidades e os prejuízos das empresas não devidamente adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, vamos compreender um pouco como essa legislação entrou em vigor dentro do Brasil e a sua linha do tempo. A Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro de 2020. Em julho de 2019, foi aprovada a legislação criando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e alterando a data de vigência da LGPD para agosto de 2020. Em abril de 2020, tendo em vista a pandemia no país, houve mais uma alteração, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor apenas em janeiro de 2021 e suas aplicações e sanções administrativas em agosto de 2021. Ainda em abril de 2020, o presidente da República promoveu uma medida provisória alterando e prorrogando a eficácia da lei para maio de 2021. Em maio de 2020, um novo projeto de lei foi aprovado na Câmara de Deputados, prorrogando as penalidades para agosto de 2021. Somente em junho de 2020 é sancionado pelo presidente previsão de aplicação de punições a partir de agosto de 2021. Em 25 de agosto de 2020, a Câmara aprova a medida provisória 959 de 2020, que definia a entrada da LGPD para janeiro de 2021. Somente em setembro de 2020 é sancionado pelo presidente aprovando definitivamente a LGPD. Em 18 de setembro de 2020, a LGPD entra em vigor. Veja todo o caminho tortuoso que a Lei Geral de Proteção de Dados passou ao longo desses 2 anos para poder entrar em vigor e ter as suas sanções devidamente aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Bom, onde é que as empresas que contratam com órgãos públicos entram nessa situação? A Lei Geral de Proteção de Dados tem como principal objetivo proteção de dados das pessoas físicas. Todo e qualquer, tanto empresa privada quanto empresa pública, tem que estar devidamente adequada a essa legislação. Ou seja, os órgãos públicos terão que ter, dentro das suas rotinas, dentro do seu dia a dia, a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Consequentemente, nas suas contratações com os entes privados, também vai exigir que eles estejam devidamente adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista que as informações muitas vezes trocadas entre o ente privado, o órgão público, para que aquele contrato específico possa ser executado, ele tem que estar adequado à Lei Geral de Proteção de Dados pela troca de informação constante que se terá, não só de informações dos funcionários, dependendo da prestação de serviço ou do fornecimento, a troca de informações e dados entre eles. Desde que entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, alguns órgãos já vêm requerendo ou solicitando que empresas que serão contratadas estejam com a adequação à LGPD. Veja que a Lei Geral de Proteção de Dados não está sendo utilizada só pelos órgãos públicos. As grandes companhias que já estão devidamente adequadas, também quando vão contratar fornecedores ou prestadores de serviços, exigem que estes, terceirizados, também já estejam com a adequação. Entenda que hoje não existe uma certidão ou algum órgão ou a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados que defina quem está ou não adequado. Na realidade, a adequação é uma série de conceitos, uma série de instrumentos e, principalmente, estar com uma cultura dentro da empresa para poder comprovar a sua adequação. Ter um código de conduta, ter uma política de privacidade, ter termos de nomeação do encarregado de dados, que é uma figura muito importante na Lei Geral de Proteção de Dados, são meios e formas de demonstrar ou para o órgão público ou mesmo para as companhias que contratam e terceirizam e exigem que seus fornecedores estejam adequados, demonstrar que essa empresa está devidamente ou em fase de uma implementação à lei geral ou já implementada e a todo vapor. Então, a exigência das medidas de proteção de dados está presente em alguns editais de licitações. Por exemplo, em 18 de janeiro de 2021, a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compessa, lançou um edital para a prestação de serviço de gestão de projetos e processos de tecnologia. No seu capítulo sobre obrigações da contratada, consta, na linha H, obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. Veja que também no edital do Ministério da Cidadania, no capítulo de deveres e responsabilidades, destaca que a empresa
empresa contratada deve executar o objeto em estrita observância dos ditames estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Como podemos ver nesses dois exemplos, tanto no Ministério da Cidadania como na Compessa, há uma exigência do órgão público para que aquele que está licitando já tenha ou já esteja adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Importante destacar que essa prova não é fácil, como eu falei anteriormente, sendo que é uma questão de instrumentos particulares, código de conduta, política de privacidade, ou seja, é complexo essa situação, mas com assessoria adequada vocês vão conseguir compreender e entender se aquele edital está efetivamente exigindo ou se ele está solicitando. Há uma pequena diferença nesses conceitos. A empresa que já tem implementado a Lei Geral de Proteção de Dados ou estar em fase de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados vai estar um passo à frente do seu concorrente, tendo visto que as licitações são extremamente burocráticas e esses detalhes é o que vai decidir o ganhador ou não da licitação. A insegurança sempre aparece quando temos novidades chegando. Contudo, com a devida assessoria jurídica, certamente você vai ultrapassar essa novidade facilmente, com a devida adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, evitando qualquer tipo de problema com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e estando um passo à frente do seu concorrente quando se trata de contratos públicos. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Inscreva-se no canal, compartilhe e deixe seu like.